Há algo que você não conta a ninguém, mas que te acompanha todos os dias. Aquele instante exato em que você sabe o que deveria fazer, e mesmo assim, faz o contrário. Aquele segundo em que você sente o impulso, reconhece a tentação, ouve a voz interna que te alerta e, mesmo sabendo o custo, cede. Não porque você seja fraco, não porque não queira melhorar, mas porque, no fundo, sua mente ainda é um território sem governo. Essa é a verdade que dói admitir. Você não falha por falta de força. Você falha por falta de domínio. E se você está aqui ouvindo isso, é porque está cansado de sentir que não tem controle sobre a própria vida. Cansado de prometer que amanhã sim, que desta vez sim, que agora vai. E ver como, repetidamente, o mesmo padrão se repete. Cansado de sentir que seu corpo age antes da sua razão. Cansado de sentir que seus impulsos te levam para onde você não quer ir. Cansado de se decepcionar em silêncio para não ter que explicar nada a ninguém. Cansado de perder batalhas que nunca deveriam ter sido tão difíceis. Não te falta disciplina. Não te falta motivação. Não te falta força. O que te falta é treino. Mas ninguém te disse isso. Ninguém te ensinou que o autocontrole não aparece por inspiração, mas pela prática. Ninguém te ensinou que você não está quebrado. Você está desorganizado. Ninguém te ensinou que essa sensação de não conseguir controlar seus impulsos não é um defeito moral, mas o resultado de uma mente que nunca foi treinada para obedecer. Ninguém te ensinou que todo impulso tem uma origem, uma estrutura, um idioma, um modo de operar, e que se você o entende, pode dominá-lo. Por isso este episódio não é motivação, é cirurgia. Vamos abrir a mente no ponto exato onde ocorre o sabotagem. Vamos expor cada mecanismo que te controlou até hoje. Vamos desmontar, um por um, os padrões que te roubam força. E vamos te reconstruir desde o início. Mas antes quero que você lembre de algo. Autocontrole não é a habilidade de resistir, é a habilidade de escolher. E escolher exige duas coisas que quase ninguém pratica: presença e consciência. A maioria das vezes você não falha porque quer falhar. Você falha porque nem sequer está presente quando a batalha acontece. A inércia te move, o hábito te move, o impulso te move. E depois, quando tudo já passou, aparece a culpa, aparece a frustração, aparece a pergunta: por que eu fiz isso de novo? E aqui vem a resposta que nunca te deram. Porque não foi você quem agiu, foi sua mente sem governo. Foram seus impulsos acumulados. Foi uma versão sua que ainda não foi educada. Mas essa versão não é o seu destino. É o seu ponto de partida. Imagine por um momento que você pudesse viver sentindo que é você quem manda. Que, quando surge um impulso, você pode observá-lo sem obedecer. Que quando surge a tentação, você tem a capacidade de retardar a ação até recuperar clareza. Que quando surge uma emoção intensa, ela não te arrasta. Apenas passa diante de você como uma nuvem que você não precisa perseguir. Imagine sentir que sua palavra interna tem peso, que quando você diz não, é não, e quando diz sim, é sim. Esse é o poder do autocontrole. Esse é o poder do estoico. Esse é o poder que você vai aprender a construir hoje. E você não está ouvindo este episódio por acaso. Chegou até aqui porque uma parte de você sabe que não pode continuar vivendo preso à versão automática de si mesmo. Porque uma parte de você está cansada de perder força em decisões pequenas que se acumulam e viram derrotas grandes. Porque dentro de você existe uma voz que começou a despertar e que diz: eu não quero continuar assim. Eu não quero ser dominado pelo que sinto. Eu não quero ser escravo dos meus impulsos. Essa voz é a que te trouxe até aqui. Essa voz é a que vamos fortalecer. Essa voz é a que, ao final deste episódio, você vai reconhecer como seu verdadeiro eu. Hoje não vamos falar de força de vontade, porque a força de vontade é instável. Hoje não vamos falar de motivação, porque a motivação desaparece. Hoje vamos falar de estrutura, de mecanismos, de práticas, de passos concretos. Vamos falar sobre como treinar sua mente para deixar de ser sua inimiga e se tornar sua aliada. Vamos falar sobre como transformar caos interno em ordem, impulso em pausa, reação em decisão. E aqui vem a parte mais importante.
O autocontrole não é algo que você obtém, é algo que você constrói. E você constrói isso através de repetição, intenção e clareza. Por isso hoje você vai receber 12 passos estoicos, simples porém profundos, que vão reconfigurar sua capacidade de se governar. Não são metáforas, não são frases bonitas, são ações, são práticas diárias. São instruções específicas desenhadas para moldar seu caráter de dentro para fora. E se você a seguir, não apenas mudará seu comportamento, mudará sua identidade, porque a verdade é esta. Quando você recupera o autocontrole, recupera sua vida. Quando recupera sua vida, recupera seu poder. E quando recupera seu poder, ninguém, nem mesmo você, consegue te sabotar novamente. Então ouça com atenção. Este não é um episódio para simplesmente escutar. É um episódio para treinar. Um episódio para praticar. Um episódio que te transforma enquanto você ouve. Hoje começa a batalha interna mais importante da sua vida. E pela primeira vez, você não vai entrar desarmado. Seja bem-vindo. Antes de começar, quero que declare seu compromisso deixando nos comentários: a partir de hoje, recupero o controle sobre mim. Essa frase será um lembrete do que realmente estamos treinando aqui. Não músculos, não motivação passageira, mas o domínio da sua própria mente. Porque ninguém pode te fazer perder o controle sem a sua permissão. E hoje você decide parar de entregá-lo. Hoje você marca o limite entre viver reagindo e viver escolhendo. Este é o momento de provar a si mesmo que você merece clareza, força interior e uma vida guiada pela razão, não pelos impulsos. Sem mais demoras, vamos começar. Primeiro passo estoico. Aprenda a diferenciar impulso de decisão. Existe um instante, um espaço tão pequeno que quase nunca percebemos, onde toda a sua vida muda sem que você note. É aquele segundo invisível entre o que você sente e o que você faz. Aquele piscar interno onde surge um impulso, e você, sem pensar, reage, cede, se deixa levar. Durante anos você viveu acreditando que era você quem decidia. Mas se observar com absoluta honestidade, verá que a maioria das suas ações não nasce da razão, mas do impulso. Responder uma mensagem que não deveria responder, comer o que prometeu evitar, dizer algo que não deveria ter dito, abandonar o que prometeu começar, se distrair quando jurou estar presente. E hoje, aqui, vamos desmontar essa ilusão. Porque nada te rouba mais liberdade do que confundir um impulso com uma decisão. Os estoicos entenderam que o impulso não é inimigo, mas também não é guia. O impulso é simplesmente a reação automática de uma mente que ainda não foi educada. É um movimento quase biológico, um eco do passado, um reflexo do que você fez 1000 vezes antes. Por isso parece tão natural, tão imediato, tão convincente. Mas se você age a partir dele, vive no automático. E viver no automático é viver adormecido. Uma vida guiada por impulsos é uma vida governada pelo ruído interno, pela emoção sem filtro, pela urgência sem consciência. E você está aqui porque sabe que já não quer essa versão de si mesmo. Aquela que reage sem pensar, que se sabota sem querer, que sente que perde o controle, sempre que o impulso aparece mais rápido do que a sua razão. Para desenvolver autocontrole como um estoico, o primeiro passo não é lutar contra o impulso, nem reprimi-lo, nem sentir vergonha por senti-lo. A chave é atrasar a ação, abrir espaço, permitir que a atenção entre. Quando você atrasa um impulso apenas alguns segundos, a mente se ilumina, a consciência chega e ali surge algo que antes não existia. A capacidade de escolher. Esse pequeno atraso é um milagre silencioso. É o ato mais simples e, ao mesmo tempo, o mais revolucionário da sua vida. Porque nesse segundo que você cria, entre sentir e agir, recupera sua liberdade. Quero que você imagine um cenário cotidiano. Alguém fala com você em um tom que te fere. Seu impulso talvez seja responder com dureza, se defender, atacar, justificar-se, levantar a voz. Esse é o reflexo automático. O movimento condicionado por experiências passadas, por medos antigos, por feridas que ainda não cicatrizaram. Mas se, exatamente ali,
Quando a emoção sobe dentro de você, em vez de agir, você simplesmente respira e observa. Algo muda. Você deixa de ser um animal reagindo. Você se torna um ser humano escolhendo. A emoção não desaparece, mas perde autoridade, e você recupera o comando. O autocontrole começa exatamente aí. Não quando você está calmo, mas quando a tempestade já está dentro de você. E é nesse ponto que a maioria falha. Não porque sejam fracos, mas porque nunca aprenderam a interromper o impulso antes que ele se transforme em ação. Vivemos em uma cultura que glorifica a espontaneidade, que diz, seja autêntico, faça o que sente, como se toda emoção fosse uma bússola confiável. Mas não é. O impulso não é autenticidade, é hábito. É memória emocional disfarçada de verdade. E todo hábito que te enfraquece deve ser questionado, não obedecido. Os estoicos insistiam que a verdadeira liberdade consiste em ter domínio sobre si mesmo, não sobre os outros. Você pode conquistar cidades, ganhar dinheiro, ser admirado por milhares, mas se o impulso governa sua vida, você continua sendo um escravo. Escravo da sua raiva, do seu medo, da sua ansiedade, do seu desejo de gratificação imediata, da sua necessidade constante de fugir de si mesmo. É por isso que o primeiro passo é tão fundamental. Se você não aprende a diferenciar impulso de decisão, não importa quantos passos venham depois, você sempre voltará ao mesmo lugar. Mas como fazer isso na prática? Como separar impulso de decisão quando tudo dentro de você parece misturado? Comece assim. Toda vez que sentir uma urgência, qualquer urgência responder, comer, comprar, discutir, mexer no celular, levantar, desistir, se apressar, repita mentalmente uma frase. Isso é um impulso, não uma ordem. Essa frase te devolve o poder. Ela te obriga a se ver de fora, como alguém que observa uma onda chegando, mas sabe que a onda não o define. Você não é a onda. Você é a margem. Identificar o impulso é reconhecer sua existência. E reconhecer-lo é enfraquecer. Você não precisa eliminar impulsos. Precisa iluminar o momento em que eles aparecem. Porque aquilo que é visto deixa de controlar. Aquilo que é reconhecido deixa de governar. Uma pessoa sem autocontrole acredita que ela é o próprio impulso. Eu sou assim. Não consigo evitar. Sempre reajo. É assim que fico quando me irrito. Mas isso não é verdade. Essa é a narrativa do ego ferido, não a realidade do seu potencial. O impulso não é você. É apenas o primeiro som antes da música de verdade começar. Agora, uma vez que você reconhece o impulso, chega o passo crucial: atrasar a ação. Você não precisa atrasá-la minutos nem horas, apenas alguns segundos. 3, 5, 10. A pausa é sua espada. A pausa é seu escudo. A pausa é a ferramenta que transforma sua vida de um ato impulsivo em um ato intencional. E não importa quantas vezes você erre no início. Cada tentativa fortalece o músculo da escolha. Cada pausa, por menor que seja, é uma vitória. Porque cada pausa prova que você não é escravo da sua reação. Quando você atrasa a ação, a emoção acalma só um pouco. E esse pouco já é suficiente para ver com clareza. De repente, o que era urgente deixa de ser. O que parecia necessário se revela desnecessário. O que parecia irresistível se torna administrável. O que parecia inevitável se transforma em uma opção. Isso é o que os estoicos chamavam de recuperar o hegemonikon, o princípio diretor, a faculdade de escolher com a razão e não com o impulso. Quero que você visualize agora um momento do passado em que perdeu o controle. Um momento em que agiu sem pensar. Talvez tenha sido uma mensagem escrita com raiva. Uma decisão precipitada. Um gasto impulsivo. Um comentário doloroso. Uma ação que você lamentou depois. Volte mentalmente a esse instante. Observe-o. Pergunte a si mesmo: o que teria acontecido se, naquele momento, eu tivesse pausado por apenas 5 segundos? Sua vida seria diferente. Seus relacionamentos seriam diferentes. Seu caminho seria diferente. Esse é o poder do primeiro passo. Ele não é pequeno.
Ele não é simbólico. Ele é transformador. Porque quando você domina um único impulso, aprende a dominar muitos. Quando atrasa uma reação, fortalece todas as decisões futuras. Quando deixa de obedecer automaticamente, descobre que existe liberdade onde antes havia apenas hábito. E essa liberdade se torna a base do seu autocontrole. É como construir músculo. No começo, treme, cansa, dói um pouco. Mas com cada repetição, você se torna mais forte. E chega um dia em que aquilo que antes te dominava deixa de ter poder sobre você. Este é o primeiro passo, porque sem ele, todos os outros desmoronam. Você não pode dizer não sem controlar o impulso. Não pode se disciplinar sem controlar o impulso. Não pode escolher quem deseja ser sem controlar o impulso. Por isso, hoje, aqui, eu te peço que pratique algo muito simples e muito profundo. Toda vez que sentir urgência, atrase a ação. Não para se reprimir, não para se negar, mas para observar, para escolher, para se governar. Esse é o coração do autocontrole, a capacidade de criar espaço dentro de si. Quando há espaço, há clareza. Quando há clareza, há decisão. E quando há decisão, há liberdade. E essa liberdade, a de não ser escravo do seu impulso, é o começo da sua transformação. Segundo passo estoico. Nomeie o que você sente antes de agir. Há uma força silenciosa dentro de você que te controla muito mais do que você admite. A emoção que você não reconhece. Aquela emoção que sobe como um fogo rápido, que se instala atrás do peito, que muda seu tom, sua postura, sua maneira de respirar e que, sem pedir permissão, dirige suas decisões. O mais perigoso de uma emoção não é senti-la, é não vê-la. Porque aquilo que você não vê te governa, mas aquilo que você reconhece perde poder. Este é o coração do segundo passo. Nomear o que você sente antes de agir, dar identidade ao furacão interno, para que ele deixe de te arrastar como um objeto sem vontade. Os estoicos descobriram algo que hoje até a neurociência confirma. Quando você nomeia uma emoção, seu cérebro muda de modo, deixa de reagir e começa a processar. É como acender uma luz em um quarto escuro. Não elimina a bagunça, mas te permite não tropeçar em tudo. E se você pensar bem, muitos dos seus erros nasceram exatamente disso. Agir sem entender o que estava sentindo. Você se irritou sem saber que estava ferido. Cedeu sem saber que estava com medo. Discutiu sem saber que estava inseguro. Comeu demais sem saber que estava ansioso. Se afastou sem saber que estava triste. Todos esses momentos tiveram a mesma origem, uma emoção sem nome. Nomear o que você sente não é terapia barata nem poesia emocional. É estratégia, é domínio, é autogoverno. Quando você diz "estou irritado", não está justificando sua reação, está se separando dela. Quando você diz "estou ansioso", não está se rendendo, está observando o inimigo de fora. Esse pequeno ato, quase invisível, quebra o feitiço emocional. Sem nome, uma emoção é um ditador. Com nome, é apenas um visitante. E você decide o que fazer com um visitante. Mas não pode decidir nada contra um tirano que você nem sabe que existe. Pense nisso. Quantas vezes você agiu acreditando que estava sendo lógico, quando na verdade estava sendo impulsivo? Quantas vezes você disse a si mesmo que estava tudo bem, enquanto suas mãos tremiam, seu estômago se fechava ou seu peito se apertava? O corpo sempre fala antes da mente, mas você aprendeu a ignorá-lo para não encarar a verdade. E assim acumulou uma vida de decisões tomadas não pela sua razão, mas pelas suas feridas. Nomear o que você sente é o primeiro ato de coragem emocional. É olhar para si sem desculpas, sem disfarces, sem máscaras. Os estoicos não buscavam apagar as emoções, mas entendê-las. Marco Aurélio escrevia seus sentimentos pela manhã para desmontar o poder deles. Sêneca descrevia sua própria ira para reduzi-la ao tamanho real. Epicteto ensinava seus alunos a identificar a impressão inicial antes de agir, porque sabia que o que te destrói nunca é a emoção em si, mas a obediência automática a ela. Por isso, quando te convido a nomear o que sente, não estou pedindo que seja frágil ou vulnerável. Estou pedindo que seja soberano. Imagine uma cena real.
você recebe uma mensagem inesperada, daquelas que te provocam a pontada interna que você conhece bem. Seu impulso é responder na hora, se defender, atacar, justificar, se proteger. Mas ali, exatamente ali, antes de mover um dedo, você coloca uma pausa e diz, nem que seja mentalmente, estou irritado, ou estou ansioso, ou estou ativado. Automaticamente o fogo baixa um grau. Não some, mas agora você não está dentro do fogo. Você está observando o fogo. Essa mudança mínima é gigantesca. Um homem que observa sua emoção está a um passo de controlar-lhe-a. Um homem que não a observa está condenado a repetir seu passado. Há emoções que você carregou por tanto tempo que passaram a parecer parte da sua identidade. Ansiedade que você confundiu com sou assim. Impaciência que confundiu com meu temperamento. Ciúmes que confundiu com amor. Raiva que confundiu com minha forma de ser. Mas quando você se atreve a nomear o que sente, descobre algo que pode mudar sua vida inteira. Você não é sua emoção. Você é aquele que a observa. E quem observa sempre tem mais poder do que aquilo que é observado. Nomear o que você sente também te protege de tomar decisões a partir da ferida. Às vezes, você não está cansado, está decepcionado. Às vezes não está com raiva, está com medo. Às vezes não está distante, está envergonhado. Mas como você nunca diz isso nem para os outros, nem para si mesmo, age guiado por uma emoção mal compreendida, e tudo se rompe sem que você saiba o porquê. O autocontrole não é força, é conhecimento. E ninguém pode se controlar se não sabe o que sente. Veja assim, toda emoção que você não nomeia se transforma em um lobo no escuro. Você não sabe onde ele está, o que quer, nem quando vai atacar. Mas quando você o nomeia, acende uma lanterna sobre ele. Você vê, você entende, você reduz ao tamanho real. Já não é um monstro gigante, é algo manejável, algo externo, algo que não é você. Este passo é especialmente poderoso nos momentos em que o autocontrole parece impossível. Quando você está prestes a desistir, quando o impulso grita, quando a tentação te puxa, quando está prestes a quebrar uma promessa que fez a si mesmo dias, semanas ou anos atrás. Esse é o instante em que você deve dizer em voz baixa, no silêncio ou na mente, estou tentado. E ao dizer isso, a tentação perde sua capa de invisibilidade. Torna-se concreta, visível, limitada. Agora não é mais você, sozinho, contra um gigante abstrato. É você observando um fenômeno que vai passar, porque tudo passa. Toda emoção, por mais intensa que seja, tem um ciclo. E quando você a nomeia, acelera o fim desse ciclo. Talvez você pergunte, e o que eu ganho ao nomeá-la? Você ganha o direito de escolher, ganha espaço, ganha clareza, ganha liberdade. Sem nome, a emoção age por você. Com nome, você age apesar da emoção. E essa diferença é exatamente o que separa um homem impulsivo de um homem disciplinado. Os estoicos treinavam isso todos os dias. Ao despertar, observavam seu estado interno. Antes de dormir, revisavam suas emoções do dia. Quando a ira aparecia, eles a nomeavam. Quando o medo os tocava, eles o diziam. Quando o desejo os arrastava para algo que sabiam que não lhes fazia bem, eles o reconheciam. Não negavam, não empurravam para longe, não fingiam força. A verdadeira força não está em ignorar o que se sente, mas em enfrentá-lo sem tremer. Ignorância emocional não é coragem, é fraqueza disfarçada. Nomear o que você sente também prepara você para os próximos passos, porque o autocontrole não se constrói com força bruta. Você não é um soldado lutando contra suas emoções. É um estrategista estudando-as. Um general que não conhece seu inimigo perde a guerra. Um homem que não conhece suas emoções perde todas as batalhas diárias. Na comida, na disciplina, na conversa, na rotina e, sobretudo, na relação consigo mesmo. Pratique isso desde hoje. Toda vez que uma emoção surgir, não fuja, não haja, não se defenda. Apenas diga, sinto raiva, sinto medo, sinto desejo, sinto ansiedade, sinto tristeza. E permaneça ali por alguns segundos. É só isso.
Você não precisa fazer nada além disso, porque esse pequeno ato te treina para o ato maior. Escolher pela razão, não pela emoção. Este segundo passo, embora pareça simples, é um dos mais profundos do autocontrole estoico, porque ele te obriga a entrar em contato com um território que você passou a vida evitando, seu interior. Ele te transforma em testemunha de si mesmo, te torna honesto, sóbrio, presente e, sobretudo, te devolve o comando da sua vida, porque você não pode controlar o que ignora, não pode transformar o que não está disposto a ver, e não pode mudar uma vida que você nem sabe reconhecer. Nomear o que você sente é o início da sua vitória interna. A batalha não se vence eliminando emoções, mas entendendo seu idioma. E quando você entende esse idioma, ele já não te domina. Ele te informa, te guia, te afia, te constrói. Aqui começa a sua transformação, enxergando aquilo que antes te controlava sem que você percebesse. Terceiro passo estoico. Elimine a ilusão de urgência. Há algo que te roubou mais paz do que os teus fracassos, mais tempo do que as tuas distrações e mais energia do que os teus piores hábitos. A sensação de que tudo é urgente. Esse impulso interno que te faz acreditar que você precisa responder agora, decidir agora, agir agora, resolver tudo agora. Esse nervosismo sutil que acelera o teu peito, tensiona a tua respiração e te obriga a viver como se o mundo fosse desmoronar se você não fizer algo neste exato instante. Essa é a armadilha, não a armadilha do mundo, a armadilha da tua mente. Os estoicos sabiam. A maioria dos males humanos nasce da pressa. A pressa de reagir antes de pensar, a pressa de falar antes de ouvir, a pressa de decidir antes de compreender, a pressa de se mover antes de sentir. E essa pressa caminha disfarçada de urgência. Mas escute isto com absoluta clareza. Quase nada é tão urgente quanto a tua mente te faz acreditar. A urgência é uma miragem, uma construção interna que te afasta do autocontrole e te aproxima do caos. Você já percebeu como muda quando sente que não pode esperar? A tua voz acelera, a tua respiração encurta, a tua mente encolhe, o teu julgamento se turva. E sem perceber, você já não está tomando decisões. Está fugindo do vazio que aparece quando você se detém. É exatamente isso que a urgência faz contigo. Impede que você veja, impede que você pense, impede que você sinta, impede que você escolha. E você acredita que está sendo resolutivo, quando na verdade está sendo arrastado. A ilusão de urgência é a melhor amiga do impulso. Se você conseguir quebrar essa ilusão, o impulso perde oxigênio. Se conseguir se deter, ainda que por alguns segundos, o impulso desmorona, porque o impulso precisa de velocidade para sobreviver. Precisa que você haja antes que a tua razão desperte. Precisa que você não pense, não observe, não questione. Precisa que você seja um soldado obedecendo sem consciência. Quando você desacelera, quando se permite respirar, quando faz o contrário daquilo que o impulso exige, você começa a enxergar a verdade. Nada era urgente. Urgente era você. A maioria das tuas piores decisões nasceu dessa sensação interna de emergência que você mesmo fabricou. Você comprou coisas de que não precisava porque tinha que aproveitar a oportunidade. Respondeu mensagens com raiva porque era preciso resolver na hora. Comeu algo que depois lamentou porque era agora ou nunca. Cedeu a tentações porque não conseguia esperar. E assim foi entregando a tua liberdade a um inimigo invisível, a pressa emocional. Mas os estoicos descobriram que existe uma arma secreta, um poder quase divino que você carrega dentro de si e que poucas pessoas usam. A pausa consciente. Uma pausa não é parar a tua vida, é parar o teu automatismo. É um ato de soberania. É o instante em que você recupera a capacidade de escolher. E aqui está a chave. Se pode esperar, deve esperar. Esse é o princípio. Essa é a regra de ouro. Essa é a técnica que separa os impulsivos daqueles que governam a própria mente. Quando você sentir que precisa agir já, pergunte: o que aconteceria se eu esperasse 1 minuto? O que aconteceria se eu respirasse 10 segundos antes de responder? O que aconteceria se eu observasse a emoção antes de me mover?
O que aconteceria é simples. A tua vida mudaria. A urgência é um ladrão que se alimenta da tua inconsciência. Uma pausa de 10 segundos basta para que o seu poder se desfaça. Essa pausa não é fraqueza, é estratégia. É inteligência emocional em seu estado mais puro. É o momento exato em que você começa a se tornar alguém que decide a partir do centro, não da tempestade. Pense nisso. Quantas vezes, depois de agir impulsivamente, você disse: "Eu devia ter esperado"? Quantas vezes lamentou ter reagido no calor do momento? Quantas vezes a pressa te levou a dizer palavras que não queria dizer, a assinar coisas que não queria assinar, a aceitar coisas que não queria aceitar, a enviar mensagens que nunca deveria ter enviado? Cada uma dessas cicatrizes emocionais nasceu do mesmo lugar, a ilusão de urgência. Mas quando você começa a quebrar essa ilusão, algo extraordinário acontece. O seu mundo interno se expande. Você começa a enxergar ângulos que antes não via, nuances que antes não percebia, caminhos que antes nem considerava. A pressa te trancava em um único cenário. A calma te abre 10. A urgência te fazia escravo. A pausa te transforma em estrategista. Os estoicos treinavam isso diariamente. Não esperavam uma crise para praticar. Faziam isso no cotidiano. Ao comer, ao falar, ao se mover, ao decidir. Reduziam a velocidade daquilo que os outros faziam sem pensar. Caminhavam com intenção, respondiam com intenção, escolhiam com intenção. Não porque fossem lentos, mas porque eram donos do próprio tempo interno. Eles sabiam o que você está começando a descobrir agora. Quem controla a velocidade controla a batalha. O inimigo interno quer velocidade porque sabe que é ali que você é fraco. A razão quer calma porque sabe que é ali que você é invencível. E é aqui que este passo se torna transformador. Quando você elimina a ilusão de urgência, começa a enxergar o que realmente importa e o que era apenas ruído emocional. Descobre que 90% das tuas urgências eram ansiedade disfarçada. Que Deus tenho que fazer isso agora era um medo de enfrentar o próprio pensamento. Que Deus não posso esperar era fuga para não olhar para dentro. E quando você vê isso, recupera um poder que acreditou ter perdido. A capacidade de agir a partir do centro, não do caos. Pratique isto desde hoje. Sempre que algo te pressionar, espere um momento. Sempre que uma emoção te empurrar, respire fundo. Sempre que uma decisão parecer urgente, questione se realmente é. Sempre que a vida te acelerar, desacelere. Porque o autocontrole não se constrói movendo-se mais rápido. Constrói-se movendo-se melhor. E aqui está a verdade final deste passo, a que poucos querem aceitar porque exige disciplina profunda. A tua vida não precisa de mais velocidade. Precisa de mais consciência. A urgência te rouba controle. A pausa te devolve. Este terceiro passo não te pede força, te pede coragem. A coragem de se deter quando tudo dentro de ti grita para correr. A coragem de não obedecer à tua emoção mais intensa. A coragem de olhar a pressa nos olhos e dizer: você não manda aqui. Essa é a essência do autocontrole estoico. Não eliminar os impulsos, mas impedir que a pressa os transforme em decisões. Quando você domina isso, a tua vida deixa de ser uma reação constante e se torna uma construção consciente. Quarto passo estoico: reduza estímulos antes de exigir força de vontade. Quando falamos de autocontrole, a maioria imagina um ato heróico. Resistir, aguentar, cerrar os dentes, lutar contra o impulso como se fosse um inimigo visível e poderoso. Mas os estoicos tinham uma visão diferente, muito mais inteligente e muito mais humana. Eles compreendiam que o verdadeiro autocontrole não começa no momento do impulso, mas muito antes naquilo que você permite e naquilo que alimenta sem perceber. A força de vontade não se desenvolve no instante da tentação. Ela se enfraquece ou se fortalece de acordo com os estímulos que você decide manter na sua vida. A mente é como um terreno. Se você semeia ruído, cresce o caos. Se você semeia silêncio, cresce o domínio. Por isso este quarto passo é tão crucial. Ninguém consegue controlar a própria vida
se vive cercado por elementos que empurram constantemente a mente para a dispersão, a ansiedade, a impulsividade e o esgotamento emocional. Imagine isto com absoluta honestidade. Quantas vezes você não cedeu a um impulso porque foi fraco, mas porque estava saturado? Saturado de notificações, de opiniões, de telas, de tarefas pendentes, de expectativas alheias, de ruído emocional, de estímulos que você não escolheu, mas aos quais se acostumou. Você não falhou por falta de força, falhou por excesso de interferências. A mente humana não foi feita para enfrentar 100 batalhas por dia. Foi feita para agir com clareza, quando o ambiente não a ataca o tempo todo. Os estoicos sabiam disso. O sábio não coloca a sua virtude em prova desnecessariamente. Não se expõe ao desordem esperando sair ileso. Ele entende que a disciplina é mais fácil quando há menos barreiras no caminho. Por isso eles reduziam estímulos antes de pedir à própria vontade que agisse com firmeza. E essa é a lição que hoje você precisa assumir. Não é heróico lutar contra tudo. É inteligente remover o que te arrasta, para onde você não quer ir. Pense nos seus comportamentos. Cada vez que está diante de uma tentação, você não age a partir da sua melhor versão, mas da sua versão cansada, acelerada e distraída. Quando está esgotado, toma decisões piores. Quando está exposto ao ruído, perde visão. Quando tem opções demais, se confunde. E o que acontece é simples e brutal. O seu ambiente vence a batalha antes mesmo de você entrar nela. A força de vontade não é um recurso infinito. Ela se desgasta, se consome a cada decisão pequena que você toma ao longo do dia. E se você gasta energia mental em trivialidades, quando realmente precisa de disciplina, não sobra nada. Por isso este quarto passo é uma revelação para quem sempre acreditou ser indisciplinado. Não faltava força, sobravam estímulos. Os estoicos treinavam algo chamado domínio do ambiente. Eles sabiam que uma mente que vive em desordem não pode aspirar a se governar com clareza. Eles entendiam que o ambiente influencia mais do que a intenção, que um espaço cheio de distrações é um terreno perfeito para o caos, que um telefone carregado de notificações é uma armadilha, que uma mente saturada se torna um inimigo silencioso. Sêneca dizia que nenhum homem pode se chamar livre se estiver cercado por aquilo que escraviza a sua atenção. E hoje, mais do que nunca, somos vítimas de uma guerra invisível. Todos querem o seu foco, o seu tempo, a sua curiosidade, os seus impulsos. Cada aplicativo foi desenhado para quebrar o seu autocontrole. Cada estímulo tenta te capturar. A pergunta não é se você é forte. A pergunta é: quanto ruído você permitiu que roubasse a força que já tinha? Reduzir estímulos não é fugir do mundo. É criar condições para que a tua mente possa agir com poder. É escolher o que merece entrar no seu sistema nervoso e o que não merece. É organizar o seu espaço físico para organizar o seu espaço mental. É eliminar tentações visíveis, quando você ainda não está preparado para enfrentá-las. É limpar o seu telefone não para ser melhor pessoa, mas para recuperar a sua autoridade mental. É fechar portas antes que se tornem problemas. É proteger a sua clareza como se fosse um tesouro, porque é. Quando você reduz estímulos, a mente respira. Os pensamentos se tornam mais nítidos. A vontade deixa de lutar contra inimigos desnecessários e se concentra no que realmente importa. E é aí que o autocontrole aparece não como um ato heróico, mas como um reflexo natural. Faça a si mesmo uma pergunta fundamental. Que estímulos estão sabotando a sua vida sem que você perceba? Podem ser telas, pessoas, conversas, hábitos noturnos, lugares que te arrastam, objetos que te disparam gatilhos, sons, rotinas caóticas. Identifique tudo, um por um. Seja brutalmente honesto. Não porque precise eliminá-los para sempre, mas porque antes de fortalecer a vontade, você precisa fechar os vazamentos por onde ela escapa. Autocontrole não é resistência, é estratégia. E a estratégia começa limpando o terreno. Não exija força se vive cercado de fraqueza. Não se culpe por falhar se o seu ambiente está programado para que você falhe. Depois de reduzir estímulos, algo extraordinário acontece.
Controlar suas decisões deixa de parecer uma carga e passa a ser consequência natural. Você não precisa lutar contra 10 distrações, porque resta apenas uma. Não precisa brigar contra impulsos repentinos, porque eles não estão mais ao alcance. Não precisa de uma força de vontade titânica, porque removeu os pesos desnecessários. A mente, quando está desobstruída, se torna sua aliada. E o autocontrole deixa de ser um ato heróico ocasional e passa a ser um modo de viver um fluxo contínuo, onde a clareza substitui o caos, onde a intenção substitui a reação, onde você decide e não o ambiente. O quarto passo é um convite silencioso, mas profundo. Pare de exigir força enquanto se cerca de estímulos feitos para destruir. Reduza o que te esgota, elimine o que te dispersa, limpe o que te confunde. Liberte-se do que rouba a tua energia antes que você possa usá-la. Se fizer isso, descobrirá algo que pode transformar a sua vida. Não te faltava autocontrole, faltava espaço para que ele pudesse existir. E agora que você sabe disso, comece a criar esse espaço. Cada estímulo que reduz é uma vitória. Cada vitória te torna mais forte. E cada ato de força, por menor que seja, te aproxima do domínio que você busca há tanto tempo. Quinto passo estoico. Pratique o desconforto voluntário. O ser humano moderno construiu uma vida orientada a evitar qualquer tipo de desconforto. Fugimos do frio com aquecimento, do calor com ar-condicionado, do silêncio com telas, da solidão com distrações, do tédio com estímulos imediatos, do esforço com atalhos, do pensamento profundo com ruído constante. E o que não percebemos é a consequência silenciosa de tudo isso. Uma mente enfraquecida, um caráter frágil, uma vontade que se quebra diante do menor obstáculo. Os estoicos, por outro lado, sabiam algo que o mundo atual parece ter esquecido. A força nasce do contato consciente com o desconforto, não do sofrimento desnecessário, não do martírio, mas do ato deliberado de enfrentar aquilo que a sua mente quer evitar. O desconforto voluntário não é castigo, é treinamento. É a forma de forjar um espírito que não desaba quando a vida realmente fica difícil. Pense por um instante nisto. Tudo o que te tornou mais forte na vida nasceu de um momento desconfortável. Uma conversa que você não queria ter. Uma mudança que você não queria enfrentar. Uma perda que não pôde evitar. Um limite que precisou impor. Um dia em que continuou mesmo sem vontade. Cada transformação real ocorreu exatamente naquele limite em que a mente dizia, não aguento mais, mas a alma respondia, sim, você aguenta. O desconforto é uma porta, a maioria o evita. O estoico atravessa, porque entende que atrás dessa porta não está a dor, mas a liberdade. Quando você escolhe se incomodar voluntariamente, envia à mente uma mensagem clara. Quem manda sou eu, não você. E essa mensagem é o alicerce absoluto do autocontrole. O problema é que o conforto constante te convence de que deveria viver sem atrito. Te diz que tudo deve ser fácil, rápido, agradável, imediato. Mas essa ilusão te rouba algo essencial. A capacidade de resistir, de perseverar, de manter firmeza quando a vida não coopera. Cada vez que você evita um desconforto, a mente aprende que pode dominar você. Cada vez que escolhe o caminho fácil, o seu caráter se enfraquece. Cada vez que adia algo difícil, a sua vontade se retrai. Não é o ato em si, é o sinal que você envia. E de repente você descobre que não consegue acordar cedo, que não consegue treinar quando não tem vontade, que não consegue dizer não, que não consegue parar para pensar antes de reagir, que não consegue manter uma promessa feita a si mesmo. Não porque seja fraco, mas porque passou anos treinando o oposto. O desconforto voluntário inverte esse processo. Não se trata de buscar sofrimento, mas de se expor ao tipo de fricção que te torna alguém mais resistente, mais desperto, mais dono de si. Um banho frio não é um ato heróico, é um diálogo direto com a sua mente dizendo: eu escolho, mesmo que eu não goste. Treinar quando está cansado não é sobre transformar o corpo. É sobre lembrar que a sua disciplina vale mais do que o seu estado de espírito.
Dizer não quando todo o seu ser quer agradar não é egoísmo, é integridade. Jejuar por algumas horas não é moda, é recuperar autoridade sobre os impulsos. Levantar-se quando o conforto te chama a continuar na cama não é tortura, é vitória. Cada pequeno ato de desconforto voluntário fortalece o músculo mais importante que você tem, o seu caráter. Os estoicos praticavam isso constantemente. Sêneca dormia algumas noites no chão para lembrar a si mesmo que podia viver com menos. Epicteto, tendo sido escravo, entendia que a verdadeira liberdade não consiste em viver sem limitações externas, mas em não depender de nenhuma comodidade interna. Marco Aurélio treinava a mente para enfrentar a adversidade antes que ela chegasse, não por pessimismo, mas para temperar o espírito. Para eles, o desconforto era um aliado. Não esperavam que a vida fosse suave. A vida não é feita para isso, mas a mente pode ser feita para resistir sem se quebrar. E essa resistência não aparece sozinha. Constrói-se. Pense no seu dia a dia, onde você poderia introduzir pequenas doses de desconforto voluntário. Não precisa de grandes gestos. Pequenos detalhes bastam. Usar menos o elevador, caminhar quando é possível, desligar o telefone 1 hora antes de dormir, treinar mesmo quando chove, fazer uma tarefa desagradável sem adiar, permanecer em silêncio quando o impulso quer falar, abrir mão por um tempo de algo que você usa como muleta emocional. Cada uma dessas ações é mais um tijolo na construção da sua fortaleza interna. E o mais poderoso é que o benefício não ocorre apenas no momento, ele se acumula. O desconforto voluntário gera um tipo de confiança que nenhum sucesso externo consegue dar. A confiança em si mesmo, na sua capacidade de agir, mesmo quando a mente protesta. A verdade é esta: você não pode controlar a sua vida se não consegue controlar a si mesmo. Não pode controlar as suas decisões se não controla os seus impulsos. Não pode controlar os seus impulsos se nunca os colocou à prova. O autocontrole não se constrói em momentos extraordinários. Constrói-se em momentos comuns em que você escolhe conscientemente não pegar o caminho fácil. O desconforto voluntário é uma declaração silenciosa, porém firme. Estou disposto a me sentir desconfortável agora para não ser destruído amanhã. Porque o verdadeiro propósito deste passo não é acostumar-se à dor, é mudar a sua relação com ela. Quando você deixa de temer o desconforto, a mente deixa de usá-lo para te manipular. Quando você consegue encarar o que dói, consegue encarar o que importa. E esse é o núcleo do autocontrole estoico. Há um detalhe ainda mais profundo. O desconforto voluntário também revela quem você é quando nada te obriga a agir. Qualquer um pode agir bem quando o contexto exige. Mas quando é você quem escolhe o desconforto sem testemunhas, sem pressão externa, sem necessidade, é aí que o seu caráter real se revela. Aí você descobre a distância entre quem diz ser e quem realmente é. E embora esse reconhecimento às vezes doa, ele é o começo da liberdade. Porque, quando você se vê com clareza, pode começar a dirigir a sua vida com intenção. Não se esqueça disto. O conforto não é o inimigo, mas é um péssimo mestre. Faz você acreditar que a vida deve se adaptar a você, quando é você quem deve se adaptar à vida. O estoico pratica o desconforto porque sabe que o mundo não tem obrigação de ser suave. E quando a tempestade chega, porque ela sempre chega, a diferença entre os que desabam e os que resistem está no que fizeram nos tempos de calma. Hoje você decide que tipo de pessoa quer ser quando as coisas ficarem difíceis. E essa decisão não se toma em palavras, mas em ações desconfortáveis, escolhidas deliberadamente. Se você quer governar a si mesmo, precisa provar que pode agir mesmo quando não quer. Se quer se transformar, precisa ensinar à sua mente que a sua vontade está acima do seu conforto. Se quer desenvolver autocontrole, precisa entrar no território onde o caráter é colocado à prova. Não é fácil. Não foi feito para ser. Mas é simples. A cada dia, um gesto. Cada gesto, uma vitória. Cada vitória, uma mente um pouco mais forte. E uma mente forte é uma mente livre. Sexto passo estoico. Decida com antecedência como vai agir. Existe uma verdade silenciosa
que a maioria só descobre tarde demais. Ninguém toma boas decisões quando está preso no impulso. Nenhuma mente agitada escolhe com clareza. Nenhum coração acelerado pensa com prudência. Nenhuma pessoa sobrecarregada consegue sustentar sua melhor versão. O autocontrole, portanto, não se constrói no meio da tempestade, constrói-se antes de o céu escurecer. Este é o princípio que os estoicos entendiam com uma lucidez quase sobrenatural. A batalha pelo autocontrole não é vencida quando você está prestes a cair, mas horas, dias ou até semanas antes, quando define com serenidade quem quer ser nos momentos difíceis. É por isso que este passo é tão crucial. Decidir antecipadamente é projetar a sua própria conduta antes que a emoção lhe roube esse privilégio. Imagine por um instante o que acontece quando você não decide com antecedência. A vida te empurra. Os impulsos falam mais alto do que seus valores. A emoção do momento assume o volante. E você, sem perceber, acaba agindo a partir de um lugar que não representa quem realmente é. Diz coisas que não queria dizer. Aceita o que te desgasta. Adia o que te faria crescer. Abandona hábitos que prometeu manter. Cede a prazeres que enfraquecem o seu caráter. Tudo isso porque, no momento da tentação, da raiva, do cansaço ou do medo, já era tarde. A decisão, se não é tomada antes, não é tomada de verdade. Você apenas reage. E reagir é permitir que o inimigo interno decida por você. O estoico não improvisa. O estoico se prepara. O estoico antecipa a batalha interna. Marco Aurélio começava seus dias lembrando a si mesmo das dificuldades que enfrentaria. Pessoas difíceis, injustiças, opiniões alheias, problemas inesperados. Não para se entristecer, mas para não ser surpreendido emocionalmente. Quando a mente espera a tempestade não a quebra. E quando os vícios, impulsos ou emoções surgem, a reação já está escolhida. Essa clareza prévia é a essência do autocontrole. Decidir com antecedência não é rigidez, é sabedoria. É entender que o seu eu calmo deve tomar decisões que o seu eu impulsivo possa executar. É saber que para viver com autocontrole, você não pode depender da força do momento, mas da sua estratégia prévia. Ao escrever suas regras pessoais quando está em calma, você cria um mapa que a sua mente pode seguir quando a emoção quiser desviá-lo do caminho. Isso é liderança interior. A sua versão mais sábia, guiando a sua versão mais vulnerável. Pense em um exemplo concreto. Se você decide treinar todos os dias às 7 da manhã, a decisão não é tomada às 6h59, quando está debaixo das cobertas. É tomada na noite anterior. Se decide não responder mensagens quando está irritado, a decisão não acontece quando a tela acende. Acontece antes, quando você afirma qual será o seu padrão emocional. Se decide comer com consciência, a decisão não é tomada quando alguém lhe oferece algo que tenta evitar. É tomada no início do dia, quando confirma qual será sua conduta. Quem decide antes, comanda. Quem decide durante, cede. A maior parte das pessoas perde essa batalha porque tenta depender de sua força de vontade no momento crítico. Mas a força de vontade é frágil quando não está treinada. É volátil quando você está cansado. É fraca quando está triste. É inexistente quando está ansioso. Depender dela é como tentar construir uma casa durante um terremoto. O estoico sabe disso. Por isso decide antes. Por isso escreve seus princípios. Por isso define regras pessoais. Porque entende que sem estrutura interna, a emoção do momento assumirá o controle. E aqui surge algo essencial. Quando você decide com antecedência, reduz drasticamente o desgaste mental. Não precisa mais debater consigo mesmo. Não precisa negociar com suas desculpas. Não precisa se perguntar o que deveria ou não deveria fazer. Você já decidiu. O debate interno acaba. E quando o debate interno termina, começa a liberdade interna, porque a verdadeira escravidão não são os impulsos em si, mas a discussão constante que você mantém com eles. Decidir antes é encerrar essa guerra silenciosa, mas, para fazer isso, você precisa primeiro de clareza sobre quem quer ser. Não se trata apenas de definir o que fará, mas de qual identidade partirá sua ação. Se a sua identidade é fraca, suas decisões também serão.
Se sua identidade é confusa, suas regras serão frágeis. O autocontrole começa quando você diz a si mesmo com absoluta honestidade: este é o tipo de pessoa que sou, e por isso esta será sempre a minha resposta quando este desafio aparecer. Essa coerência é o verdadeiro músculo do caráter. A vida está cheia de situações nas quais o impulso tenta roubar o comando. Discussões que convidam você a perder a calma. Tentações que chamam você para excessos. Emoções intensas que tentam arrastá-lo. Hábitos que tentam se impor. Sem regras prévias, você cai nos velhos padrões. Com regras prévias, cria um caminho novo. E cada vez que obedece à decisão antecipada, fortalece uma parte de si que antes era frágil. A capacidade de dirigir a própria conduta. A chave está em entender isto. Decidir com antecedência não elimina o desafio, mas elimina a dúvida. E quando a dúvida desaparece, o impulso perde grande parte do seu poder. A mente impulsiva se alimenta do caos, da indecisão, da improvisação emocional. Quando você tira isso dela, ela perde o terreno fértil. É por isso que este passo é tão transformador. Ele transforma a vida em um ato consciente, não em uma sequência de reações automáticas. Quero que imagine algo. Imagine viver uma semana inteira com todas as decisões difíceis já tomadas antes. Imagine acordar sem debate. Imagine comer sem negociar consigo mesmo. Imagine responder com calma porque já escolheu a calma. Imagine não cair em padrões antigos porque já escreveu um novo caminho. A energia que você economizaria seria imensa. A clareza seria extraordinária. A força que sentiria seria nova. E, acima de tudo, começaria a confiar em si mesmo de um modo que antes parecia impossível. Porque esse é outro grande presente deste passo. Quando você cumpre o que decidiu antes, recupera a confiança na própria palavra. E a confiança na própria palavra é o núcleo do autocontrole. Você não pode se governar se não acredita em si. Não pode transformar sua vida se já provou dezenas de vezes que suas promessas são opcionais. Mas cada vez que cumpre uma decisão antecipada, uma parte sua se reconstrói. Uma parte sua se fortalece. Uma parte sua diz: estou voltando. Decidir com antecedência significa estar um passo à frente do inimigo interno. Significa atacar antes que o impulso ataque. Colocar o escudo antes do golpe. Acender a luz antes de entrar no quarto escuro. Significa escolher sua conduta quando você é sábio, para sustentá-la quando estiver vulnerável. E é isso que faz deste passo uma das armas mais poderosas do autocontrole estoico. Porque, no fim, a vida não pede perfeição, pede intenção. E a intenção só existe quando você é quem decide, antes que a emoção decida por você. Sétimo passo estoico. Não negocie com a sua palavra interna. Existe uma batalha silenciosa que quase ninguém vê, mas que define por completo a força ou a fragilidade do seu caráter. Ela não acontece em público. Não acontece quando você conversa com outras pessoas. Não acontece quando tenta se explicar ou justificar suas ações. Ela acontece em um lugar muito mais íntimo, mais decisivo, mais implacável. A conversa que você tem consigo mesmo. Aquela voz interna que promete disciplina, compromisso, novos caminhos, hábitos melhores, e que você tantas vezes quebra no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade, no primeiro cansaço ou na primeira tentação. Este passo é um dos mais importantes, porque atinge a raiz do autocontrole, a relação que você tem com a sua própria palavra. Para os estoicos, romper a palavra interna equivale a romper a sua autoridade diante de si mesmo. É como se uma parte sua dissesse: o que você prometeu não importa. E quando isso acontece, mesmo que ninguém mais perceba, algo dentro de você se enfraquece. Cada vez que você diz, amanhã eu começo, e não começa, você se ouve. Cada vez que diz, só hoje eu cedo, e cede, você se ouve. Cada vez que diz, não vou repetir isso, e repete, você se ouve. Você não está negociando com alguém de fora, está negociando consigo mesmo. E nessa negociação, sempre ganha algo imediato, mas perde algo muito mais valioso: o seu respeito próprio.
Quem negocia com sua palavra interna vive preso em um ciclo que destrói a autoestima por dentro. Não porque falha, mas porque se acostuma a falhar consigo mesmo. Esse costume é a ferida verdadeira, porque a mente aprende e aprende rápido. Se você se ouve quebrar suas promessas muitas vezes, sua mente deixa de levá-lo a sério. E quando a sua mente deixa de levá-lo a sério, não existe autocontrole possível. Porque o autocontrole nasce quando a sua palavra tem peso, não diante dos outros, diante de você. Por isso este passo exige algo desconfortável, porém libertador, transformar a sua palavra interna em um pacto inquebrável. Como se você assinasse um contrato consigo mesmo. Como se dissesse: o que eu decido em calma será lei para mim quando estiver em caos. E você cumpre esse pacto não por orgulho, não por medo, não para impressionar ninguém, mas por algo muito mais profundo, porque deseja ter autoridade dentro de si. Porque deseja poder confiar em si quando a vida apertar. Imagine o que acontece quando sua palavra interna vira lei. Sua mente passa a se comportar de outra forma. As desculpas enfraquecem. O impulso perde força. A tentação perde o domínio. Por quê? Porque não existe mais debate. Não existe negociação. Não existe aquela conversa interna desgastante que roubava sua energia. Se você decidiu, você faz. Se prometeu, você cumpre. Mesmo que dê trabalho. Mesmo que doa. Mesmo que o dia seja difícil. Mesmo que o ânimo falhe. Mesmo que ninguém veja. Essa disciplina silenciosa molda você de uma maneira que nada externo consegue moldar. Os estoicos entendiam que a identidade é construída de dentro para fora. Você é aquilo que faz repetidamente, sim, mas também é aquilo que cumpre consigo mesmo. Quando você não cumpre a sua palavra interna, cria uma fratura. O que diz e o que faz não caminham juntos. E essa fratura gera auto-engano, desorganização e ruído mental. Por outro lado, quando cumpre a sua palavra interna, cria uma força alinhada. O que você diz, pensa e faz segue na mesma direção. Essa coerência dá uma força que não pode ser comprada, nem imitada. Pense nas pessoas mais disciplinadas que você conhece. Não importa se são atletas, empreendedores, artistas, professores, filósofos, todas têm uma característica em comum. Não negociam consigo mesmas. Não fazem acordos internos para evitar desconforto. Não inventam justificativas para se falhar. Não procuram desculpas para não cumprir o que decidiram. Elas escolhem, decidem e executam, mesmo sem vontade. Principalmente sem vontade, porque sabem que cada ato de disciplina reforça uma mensagem. Eu posso confiar em mim. Disse já Samparação, dos Miséia. E é isso que você constrói com este passo. Confiança interna. Uma confiança tão forte que você pode se apoiar nela nos momentos de crise. Uma confiança tão profunda que suas decisões difíceis não o assustam. Uma confiança tão estável que você não precisa provar nada para ninguém porque você sabe quem é. O autocontrole não é uma luta contra os impulsos, é uma declaração de identidade, e essa identidade se forma com pequenas vitórias diárias sobre a negociação interna. Mas aqui está um ponto essencial. Você não pode cumprir sua palavra interna se suas promessas são exageradas. Promessas gigantes são outra forma de auto-engano. Não diga que vai mudar sua vida inteira em um dia. Não diga que vai eliminar todos os hábitos nocivos de uma vez. Não diga que vai se tornar uma versão perfeita de si mesmo de um dia para o outro. Isso não é disciplina, é fantasia. E quando a fantasia quebra, a confiança quebra junto. Este passo não pede promessas grandiosas. Pede promessas reais, pequenas, claras, concretas e que sejam cumpridas sem negociação. Porque cumprir uma promessa pequena fortalece você muito mais do que quebrar uma grande. Os estoicos não construíam seu caráter com gestos heróicos. Construíam com constância, com atos discretos, repetidos, quase invisíveis. Repetiam a virtude até que ela se tornasse natureza. Então, o que significa, na prática, não negociar com sua palavra interna? Significa que quando você diz, hoje eu treino, você treina nem que seja por 10 minutos. Significa que quando diz, não vou reagir com raiva, você segura a reação,
mesmo queimando por dentro. Significa que quando diz vou fazer essa tarefa, você faz mesmo cansado. Significa que você se torna alguém que honra o que diz, mesmo quando o dia oferece 1000 desculpas. Cada vez que você cumpre sua palavra interna, recupera território, recupera força, recupera clareza. Mas cada vez que a rompe, entrega território ao inimigo interno, dá poder a ele, dá argumentos, dá espaço. E esse inimigo é paciente. Ele espera seus momentos de fraqueza para sussurrar. Você nunca foi disciplinado. Você sempre cai no mesmo erro. Você não tem força de vontade. Essa voz não aparece quando você está forte, aparece quando você se falha. Por isso este passo é também um ato de defesa, um escudo, uma proteção contra a autotraição. Não negociar com a sua palavra interna significa levar sua vida com uma seriedade amorosa. Não uma seriedade dura ou cruel, mas uma seriedade que nasce do respeito por você mesmo. Porque se você não se leva a sério, ninguém mais vai. Se você não respeita suas decisões, sua mente também não respeitará. Se você não vive com coerência, não há como exigir coerência do mundo. E aqui está a transformação profunda. Quando você para de negociar consigo mesmo, elimina a culpa. A culpa não surge porque você falha. A culpa surge porque você falha em algo que prometeu sem convicção. Quando decide com clareza e cumpre, não há culpa à paz. Mesmo quando caminha devagar, mesmo quando erra, mesmo quando o processo é difícil. O autocontrole é uma jornada, sim, mas a jornada se torna estável quando sua palavra interna se torna firme. Este passo é a ponte entre intenção e identidade, entre aquilo que você diz querer e aquilo que você realmente está disposto a fazer para ser, entre a vida imaginada e a vida construída. E essa ponte só se sustenta quando suas palavras internas têm peso. Porque no fim, a pergunta é simples. A sua palavra interna governa você, ou você a quebra quando ela incomoda? Quem domina sua palavra, domina sua vida. Quem se trai no pequeno se perde no grande. E quem para de negociar consigo mesmo liberta uma força que ficou anos aprisionada dentro de conflitos internos sem sentido. 8º passo estoico. Aprenda a dizer não sem se justificar. Existe uma habilidade silenciosa que, quando você desenvolve, muda sua vida mais rápido do que qualquer hábito físico, técnica de produtividade ou exercício de disciplina. Não é uma habilidade chamativa, nem celebrada socialmente. Pelo contrário, é uma habilidade que incomoda, que confronta, que revela verdades internas que muitos evitam durante anos. Essa habilidade é dizer não, sem sentir culpa, sem dar explicações, sem enfeitar a recusa e sem pedir desculpas por proteger a própria energia. Para os estoicos, essa é uma forma essencial de autocontrole. Não se trata apenas de dominar impulsos internos, mas também de controlar o que e quem você permite entrar na sua vida. Dizer não parece simples, mas não é. A maioria das vezes, quando você diz sim, não é por desejo, é por medo. Medo de decepcionar, medo de ser julgado, medo de parecer egoísta, medo de perder a aprovação de alguém, medo de não ser visto como uma boa pessoa. Esse medo é uma prisão. E é uma prisão na qual você entra voluntariamente sempre que aceita algo que não quer, não precisa, ou que o desgasta por dentro. E aqui está o ponto mais perigoso. Cada vez que você diz sim quando deveria dizer não, seu autocontrole enfraquece, porque você entrega sua vontade à agenda, ao desejo e ao caos dos outros. Autocontrole não é apenas dominar emoções e impulsos. Também é dominar os limites externos que outras pessoas tentam ultrapassar. Se você não define seus limites, alguém os definirá por você. Se você não protege seu tempo, alguém irá consumi-lo. Se você não defende sua energia, alguém irá drená-la. E se você não diz não com firmeza, o mundo interpretará seu silêncio como um sim. Esse é um dos maiores erros que as pessoas cometem. Acreditar que o silêncio é neutro. Não é. Silêncio, para quem busca se aproveitar, é permissão. Os estoicos entendiam isso profundamente. Eles sabiam que virtude não significa agradar todo mundo, mas ser fiel aos próprios princípios.
Marco Aurélio não viveu para agradar as massas. Viveu para obedecer à própria consciência. Sêneca não buscava ser amado por todos. Buscava permanecer íntegro. Epicteto ensinava que a liberdade começa quando você deixa de viver segundo a expectativa alheia. E esse é o coração deste passo. Dizer não não é rejeição, é liberdade, é autonomia. É declarar que a sua vida pertence a você. É afirmar, com ações, que seu tempo e sua paz são preciosos demais para serem negociados com quem não sabe honrá-los. Mas há um detalhe essencial. Não basta aprender a dizer, não é preciso aprender a dizer não sem se justificar, porque se justificar enfraquece você. Quando você dá explicações desnecessárias, está pedindo permissão para defender seu próprio bem-estar. Está comunicando sem querer que precisa que validem sua decisão. E isso faz com que seu não perca força. Justificar-se é uma forma sutil de continuar dizendo sim. Por isso, o estoico não explica seus limites, ele os sustenta. Pense em um momento recente em que você disse sim querendo dizer não. Talvez tenha aceitado um convite que o esgotava. Talvez tenha feito um favor que consumiu energia e tempo que você não podia dar. Talvez tenha permitido uma conversa que não queria ter. Talvez tenha mantido alguém na sua vida que não respeitava seus limites. Talvez tenha dito sim por inércia, por evitar conflito, por medo. Lembre-se de como se sentiu depois. Cansado, desalinhado, em dívida consigo mesmo. Porque o corpo e a mente sabem quando você se trai. E essa traição cobra um preço silencioso, a sensação de que você não tem controle sobre a própria vida. Dizer não sem se justificar é um ato de fidelidade consigo mesmo. É provar a si que você não precisa da aprovação de ninguém para proteger seu bem-estar. É provar que seu julgamento é suficiente, que seu tempo tem valor, que sua energia é sagrada. É um gesto pequeno, mas profundo, e como todo ato estoico, não é sobre drama, é sobre clareza. Dizer não é uma frase curta, direta, limpa, sem desculpas e sem suavizantes. Não posso. Não quero. Não é para mim. Não é prioridade. Não aceito isso. Não há arrogância nessas frases. Há clareza. E clareza é respeito. Uma das razões pelas quais tantas pessoas sofrem de ansiedade social é porque não sabem dizer não. Vivem carregando compromissos que não desejam, sustentando relações que não nutrem, entrando em conversas que não as interessam, aceitando trabalhos que as destroem, tolerando comportamentos que as ferem. E quando a alma se sente obrigada a viver a vida de outra pessoa, ela se apaga. Muitas vezes, a ansiedade não é doença, é aviso. É a sirene interna que soa quando sua vida se distancia demais dos seus limites verdadeiros. Os estoicos sabiam que dizer não fortalece o caráter porque redefine sua posição no mundo. Você deixa de ser escravo do desejo alheio. Deixa de viver sob a sombra de agradar. Deixa de justificar sua existência. E começa a viver com integridade. O autocontrole externo, dizer não aos outros, fortalece o autocontrole interno, dizer não aos impulsos destrutivos. São duas faces da mesma moeda. Quando você protege seu espaço externo, sua mente aprende a proteger seu espaço interno. Mas este passo implica algo ainda mais profundo: aceitar que algumas pessoas irão se afastar quando você começar a dizer não. E isso é bom, porque quem se afasta dos seus limites nunca esteve interessado em você, estava interessado no que podia tirar de você. O não é um filtro natural. Ele revela quem o respeita e quem o usa, quem o valoriza e quem o consome, quem caminha ao seu lado e quem o carrega. O não destrói relações verdadeiras, destrói relações que deveriam ter acabado há muito tempo. Dizer não sem se justificar também o liberta da obrigação de expor sua vida interior. Ninguém tem direito às suas razões profundas. Ninguém tem direito às suas prioridades íntimas. Ninguém tem direito de exigir que você exponha sua alma para defender uma decisão simples. Suas razões pertencem a você. Seus limites pertencem a você. Sua energia pertence a você. Deixar de se justificar é lembrar disso diariamente. E agora, a parte prática. Comece dizendo não a coisas pequenas. Recuse um convite que não acrescenta nada. Encerre uma conversa que não deseja ter.
Desative notificações que roubam sua atenção. Diga não a um compromisso que você sabe que só aceitaria por medo, não por vontade. Sempre que disser não, observe seu corpo. No começo, virá a ansiedade. A mente tentará criar desculpas. Ela está acostumada a agradar. Mas se você sustentar seu não, sentirá algo mais poderoso ao final. Liberdade. O autocontrole se fortalece quando você se ouve dizer não e acredita no que diz. Porque, quando diz não aos outros, você está dizendo sim a si mesmo. Sim ao seu tempo. Sim à sua paz. Sim às suas prioridades. Sim à sua vida. E é esse sim que constrói o caráter estoico. Você não pode ter autocontrole se não sabe frear o mundo externo. Não pode dominar sua mente se permite que outros dominem seu tempo. Não pode ser dono de si se não sabe fechar a porta quando é necessário fechá-la. O não é um muro que isola, é uma muralha que protege. É a fronteira que define quem você é e quem você não permitirá que o destrua. É a ferramenta mais simples e mais poderosa do autocontrole social e emocional. Dizer não é um ato de dignidade. Não justificá-lo é um ato de poder. E sustentá-lo é um ato de liberdade. 9º passo estoico. Observe o resultado de ceder. Cada vez que você cede a um impulso, sua mente registra o acontecimento com uma precisão brutal. Não importa se foi um impulso pequeno, um gesto de fraqueza que ninguém viu, uma escolha aparentemente insignificante que você justificou dizendo a si mesmo: desta vez não importa. Importa. Sempre importa. Porque sua mente é o arquivo mais fiel que existe e guarda cada rendição como uma prova do que você está disposto a tolerar. O autocontrole não se destrói com grandes fracassos. Ele se desgasta com pequenas concessões, aquelas que você faz sem perceber, aquelas que permite porque se convenceu de que não terão consequências. Mas elas têm. E hoje quero que você caminhe comigo até esse espaço interno onde cada uma de suas decisões deixou uma marca. Quero que observe, sem julgamento, o que aconteceu dentro de você, nas vezes em que cedeu, porque ali existe uma verdade capaz de mudar tudo. Pense naquela vez em que você decidiu quebrar uma promessa que fez a si mesmo. Talvez tenha dito que hoje treinaria, que hoje dormiria cedo, que hoje trabalharia com foco, que hoje diria não em vez de tá bom. Mas você não fez. E mesmo que ninguém tenha apontado o dedo, mesmo que ninguém tenha te humilhado, mesmo que o mundo tenha continuado igual, algo dentro de você se moveu, ainda que levemente como uma corda que afrouxa. Esse pequeno movimento interno é o preço de ceder. Porque cada vez que você diz não importa, sua mente aprende exatamente isso. Que não importa. Que suas palavras não são lei. Que seus limites são negociáveis, que sua intenção é apenas um desejo sem estrutura. E o mais perigoso não é a ação em si, mas o precedente que ela deixa. Agora quero que você se lembre de outra cena, aquela em que cedeu a um impulso emocional. Talvez tenha reagido com raiva, com ansiedade, com uma mensagem enviada rápido demais, com uma compra impulsiva, com um comentário que sabia que não deveria fazer, com uma atitude que deixou escapar, mesmo sabendo que não representava sua melhor versão. Quando você cedeu, algo pareceu bom por um instante, bom o suficiente para que sua mente acreditasse que valia a pena repetir. Mas logo depois veio a ressaca emocional, culpa, arrependimento, a sensação de ter falhado consigo mesmo, a frustração de cair no mesmo padrão. Essa é a consequência real de ceder. O alívio momentâneo sempre se transforma em peso duradouro. Agora imagine o contrário. Lembre-se de uma ocasião, mesmo que tenha sido uma só, em que você não cedeu. Em que se manteve firme, mesmo estando tentado a desistir. Talvez estivesse cansado. Talvez sua mente dissesse que não valia a pena, que você podia fazer amanhã, que ninguém perceberia se falhasse, que você estava exagerando. Mas você não cedeu. Você permaneceu firme. Lembra da sensação que veio depois? Não foi euforia. Foi uma calma sólida, uma clareza que se assentou devagar, como se sua alma tivesse recuperado o território perdido. Essa é a diferença entre ceder e resistir. Uma te tira algo, a outra te devolve. O autocontrole não se mede pelas suas grandes decisões,
e sim por essas pequenas batalhas invisíveis, por esses momentos que parecem insignificantes, mas que estão moldando seu caráter todos os dias. Porque cada vez que você cede, sua mente se acostuma à ideia de que seus desejos mandam não sua razão. Mas cada vez que você resiste, mesmo que seja um pouco, mesmo que seja por um minuto, mesmo que seja apenas adiando a ação, sua mente aprende que existe uma autoridade interna mais forte do que o impulso. E essa autoridade é você. Quero que você observe seus últimos dias como se fossem um mapa. Marque os momentos em que você cedeu. Quando comeu sem fome. Quando pegou o telefone sem intenção. Quando procrastinou. Quando falou demais. Quando aceitou algo que sabia que deveria recusar. Quando deixou que o impulso guiasse sua conduta. Esses pontos no mapa não são fracassos, são informação. Informação que mostra exatamente onde o inimigo se infiltra, onde você perde força, onde sua mente te convence com a ilusão de que não tem problema. Mas tem. Sempre tem. O que acontece quando você cede não é apenas um retrocesso. É algo mais profundo. Você envia uma mensagem à sua identidade. Identidade não se constrói com frases motivacionais, mas com decisões repetidas. Quando você cede, reforça a identidade de alguém que não tem domínio. Alguém que não cumpre o que promete. Alguém que reage em vez de decidir. Mas quando você resiste, mesmo que seja uma resistência mínima, reforça a identidade do guerreiro interno, daquele que sabe que o impulso não define a ação. Esse é o verdadeiro campo de treinamento do autocontrole. A identidade. Observe também como você se sente depois de ceder. Porque sempre existe um padrão. Primeiro vem o alívio, a mente se sente livre do esforço. Depois vem a culpa sutil ou intensa, uma sensação de traição interna. Em seguida, a resignação, você se diz que amanhã será diferente, que vai melhorar mais tarde, que desta vez não conta. Por fim, a repetição, porque o impulso sempre volta mais forte, quando sabe que pode vencer. Esse ciclo é previsível. Esse ciclo é treinável. E quebrá-lo começa observando o que cada rendição realmente produz, e não justificando-a. Da próxima vez que você estiver prestes a ceder, quero que faça algo simples, mas poderoso. Observe seu futuro imediato. Imagine por alguns segundos quem você será depois de ceder e quem você será depois de resistir. Não se concentre no ato, concentre-se na consequência. Ceder te dará prazer. Resistir te dará poder. Ceder te dará alívio. Resistir te dará identidade. Ceder te dará conforto. Resistir te dará respeito próprio. E você sabe disso. Sempre soube. Só precisa lembrar no momento exato em que sua mente tenta desligar sua consciência. O estoico não se julga por cair, mas também não se engana. Ele sabe que cada escolha cria uma direção. E por isso observa, com frieza e clareza, o que acontece quando cede. Porque enxergar a verdade é metade do autocontrole. A outra metade é agir de acordo com ela. Quero que entenda isso com absoluta nitidez. Você não está lutando contra seus impulsos, está lutando por sua identidade. Cada vez que você cede, reforça uma versão de si que não quer continuar alimentando. Cada vez que resiste, mesmo que seja um ato mínimo, você se aproxima do indivíduo que sabe que pode ser. E esse indivíduo não é perfeito, não é invulnerável, não é alguém sem emoção, é alguém que se governa. Alguém que escolhe com a mente clara, mesmo quando o corpo treme. Alguém que sabe que o verdadeiro poder não está em eliminar desejos, mas em não obedecê-los cegamente. Observe o resultado de ceder. Observe sem filtro, sem suavizar, sem justificar. E depois pergunte a si mesmo, com total honestidade: vale a pena entregar minha vida, meu tempo, minha força e meu caráter por um impulso que dura segundos? Se a resposta for não e então você já venceu metade da batalha. A outra metade começa agora, em cada instante em que você escolhe não ceder. 10º passo estoico. Treine a pausa como hábito diário. Existe uma força silenciosa que separa aqueles que se governam daqueles que vivem arrastados pelos próprios impulsos. Não é um talento especial, nem um dom reservado a poucos. É uma simples pausa, um instante minúsculo, entre o que você sente e o que você faz.
Um espaço tão pequeno que a maioria nem percebe, mas tão poderoso que pode mudar completamente a direção da sua vida. Hoje quero te levar para esse espaço, esse terreno misterioso, onde nasce o verdadeiro autocontrole. Aquele que não depende de motivação, nem de energia, nem de vontade, mas da capacidade de se deter antes de agir. E se você conseguir cultivar essa pausa, mesmo que por um segundo, terá dado um dos passos mais profundos no caminho estoico. Pense na última vez em que você agiu sem pensar. Talvez tenha enviado uma mensagem impulsiva da qual se arrependeu. Talvez tenha comido algo que sabia que não precisava. Talvez tenha falado com dureza, reagido com raiva, cedido ao medo, procrastinado, dito sim quando queria dizer não, ou se entregado a uma distração que só serviu para abafar um vazio que você não queria encarar. Cada uma dessas ações nasceu sem pausa. Nasceu porque você deixou a emoção ser mais rápida do que a razão. Sua mente pediu espaço, mas você não deu. E naquele instante, você perdeu a batalha interna. Agora pense em alguma ocasião mesmo que tenha sido só uma em que você se deteve, em que respirou antes de responder, em que esperou um segundo antes de abrir a boca, em que decidiu não reagir, não responder, não ceder. Lembra da sensação que veio depois? Não foi um alívio passageiro como o de agradar um impulso. Foi uma sensação de domínio, de ordem, de clareza. Como se uma luz tivesse acendido dentro de você. Essa luz é a pausa. E essa pausa é o começo da liberdade. Quero que imagine sua mente como um rio. A maioria das pessoas é arrastada pela corrente emocional, sem perceber que está sendo levada por impulsos automáticos que não controla. Mas o estoico aprende a colocar uma rocha no meio do rio. Uma rocha que interrompe a corrente, que obriga a água a contorná-la, a perder velocidade, a mudar de forma. Essa rocha é a pausa. Essa rocha é você. E quando você a coloca, a água deixa de dominar tudo. Você decide para onde o rio vai. A pausa não é emprestada do universo, ela é treinada. É construída com repetição. É fortalecida com atenção presente. E se torna mais poderosa quando praticada em situações pequenas, não nas grandes. Porque quando a tempestade emocional chega, quando você está cansado, irritado, estressado ou vulnerável, não terá força para improvisar autocontrole. Nesses momentos, só te sustentará aquilo que você repetiu centenas de vezes, na calma. Por isso o estoico pratica a pausa todos os dias. Antes de responder uma mensagem, antes de abrir uma rede social, antes de comer, antes de gastar, antes de reagir, antes de falar. Em cada uma dessas situações, a pausa é um lembrete de quem realmente manda. A pausa também revela algo que quase ninguém quer ver. A maioria dos seus impulsos não são necessidades reais, mas automatismos. Se você espera alguns segundos, o impulso perde força. O que parecia urgente fica manejável. O que parecia inevitável se torna opcional. A pausa te mostra que o desejo é uma onda, não uma ordem. E toda onda, por mais intensa que seja, perde força quando você não a alimenta. Observe o que acontece por dentro quando você introduz uma pausa. Primeiro surge a inquietação. Sua mente diz que você deve agir agora, responder agora, comer agora, pagar agora, romper o silêncio agora, porque sua mente está acostumada a reagir, não a decidir. Depois surge um pequeno vazio, aquele espaço estranho em que você não sabe o que fazer. Esse vazio é justamente a liberdade. E depois, se você sustenta a pausa, surge a clareza. Você vê a situação de cima, vê sua emoção sem ser ela, vê a realidade sem dramatizá-la. Esse processo pode durar 3 segundos, ou 30, não importa. O que importa é que nesse espaço você está escolhendo, não obedecendo. Treinar a pausa também significa treinar a autoridade interna. Significa provar a si mesmo que você é capaz de sustentar uma emoção sem ser governado por ela. Significa que você pode sentir raiva sem ferir, ansiedade sem fugir, tristeza sem desmoronar, desejo sem se perder. A pausa não elimina emoções, ela as organiza. Ela te mostra que você pode conter, las sem deixar, las te quebrar.
Ela te mostra que você é maior do que seus impulsos. Ela te mostra que existe dentro de você um espaço inacessível enquanto você viver reagindo automaticamente. A pausa permite enxergar a verdade escondida por trás do impulso. Permite perguntar: o que estou tentando evitar? O que estou tentando compensar? Que parte de mim está buscando fuga em vez de força? Às vezes o impulso nasce do cansaço, outras do medo, outras da insegurança, outras do hábito. A pausa te dá tempo para entender isso. Porque você não pode governar aquilo que não compreende. Em um mundo obcecado por velocidade, a pausa é um ato revolucionário. É a forma mais profunda de rebeldia contra uma vida guiada por automatismos. É dizer: não vou acelerar só porque todos aceleram. É escolher profundidade em vez de pressa, consciência em vez de ruído, caráter em vez de conveniência. E mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém aplauda, você sentirá a diferença. Porque cada pausa é uma vitória sobre a parte de você que antes decidia em seu lugar. A pausa também tem um efeito multiplicador. Ela te dá tempo para lembrar quem você quer ser. Quando você nunca para, age a partir de quem é naquele momento cansado, irritado, distraído, impulsivo. Mas quando você pausa, recupera acesso à sua identidade mais alta, aquela que toma decisões pela razão, não pela emoção do instante. É aí que o autocontrole deixa de ser luta e se torna natureza. Quero que entenda algo com absoluta clareza. A pausa não te enfraquece e te fortalece. Não atrasa sua vida, a organiza. Não te faz perder oportunidades, te salva de erros. Não é um ato passivo, é ativo, consciente, deliberado. É a ponte entre o impulso e a decisão. E essa ponte, se atravessada todos os dias, se tornará parte de você. Será seu refúgio nos momentos caóticos. Será seu escudo quando a emoção te empurrar para a borda. Será sua ferramenta mais poderosa para construir um caráter capaz de suportar qualquer circunstância. A partir de hoje, pratique a pausa como um ritual sagrado. Antes de responder, pause. Antes de comprar, pause. Antes de discutir, pause. Antes de falar, pause. Antes de ceder a um impulso, pause. Mesmo que seja por um segundo. Mesmo que seja por meio segundo. Mesmo que seja só um suspiro. Cada pausa é um tijolo na fortaleza interna que você está construindo. Porque no fim, a pausa não é apenas um hábito, é uma declaração. Uma declaração silenciosa, mas firme, de que você não vai continuar sendo governado por impulsos que duram minutos e deixam consequências que duram anos. Uma declaração de que sua vida não será uma corrente de reações automáticas, mas uma sequência de decisões conscientes. Uma declaração de que você está pronto para dominar aquilo que antes te dominava. Treine a pausa. Repita a pausa. Honre a pausa. É ali, nesse segundo sagrado, que o verdadeiro autocontrole começa. Um 10º passo estoico: lembre quem você quer ser, não o que você quer agora. Existe um instante silencioso, quase imperceptível, em que toda a sua vida pode mudar. Um instante em que sua mente faz uma pergunta que a maioria das pessoas nunca se atreve a formular. Estou agindo como a pessoa que quero ser? Ou como aquela que me deixo levar pelos impulsos? Esse instante é um espelho. E aquilo que você vê nele pode assustar ou pode despertar. Mas, se tiver coragem de encará-lo de frente, descobrirá uma verdade capaz de transformar completamente sua relação consigo mesmo. O autocontrole não depende do desejo que você sente hoje, mas da identidade que escolhe construir a longo prazo. O desejo sempre fala no presente. Ele diz: agora, já, faça, tome, caia, ceda. Não pensa no amanhã. Não pensa nas consequências. Não pensa em quem você é, nem em quem pode se tornar. O desejo é um visitante barulhento. Chega sem avisar, exige, pressiona, empurra e desaparece assim que você o alimenta. Já a identidade, essa versão mais elevada de você mesmo, é silenciosa, constante, paciente. Não grita, lembra, chama, convida você a um padrão mais alto. E cada vez que você escolhe agir a partir dessa identidade, fortalece o caráter em vez de alimentar impulsos. Quero que pense por um momento
nessa versão futura de si mesmo que você deseja alcançar. Não uma fantasia, não um ideal distante, mas uma figura real que você consegue descrever. Alguém disciplinado, com domínio próprio, emocionalmente firme, internamente sereno, com força de vontade e propósito. Alguém que acorda consciente de suas decisões, não preso em hábitos automáticos. Alguém que não reage por impulso, mas age pela razão. Essa versão de você não está tão longe assim. Ela vive nas pequenas decisões, não nos grandes sonhos. Vive no que você faz quando ninguém está olhando, não no que promete quando todos estão ouvindo. Cada vez que você enfrenta uma tentação, seja comida, distração, preguiça, raiva, ansiedade, compras, ego, busca de aprovação ou qualquer outra forma de fraqueza interna, essa tentação está te perguntando algo profundo. Você quer satisfazer o que quer agora? Ou quer honrar quem deseja ser? E é aqui que entra este passo estoico. Porque autocontrole não é lutar contra o desejo, é alinhar-se com a identidade que você escolheu. Quando você lembra quem quer ser, o desejo perde força. Quando esquece, o desejo toma o comando. O estoico sabe que o desejo é volátil, caprichoso, instável, mas a identidade é estável. Por isso os sábios nunca tomavam decisões a partir da emoção do momento. Tomavam decisões a partir de seus princípios, a partir da visão mais alta que tinham de si mesmos, a partir daquilo que queriam construir a longo prazo, porque entendiam algo que a maioria nunca entende. O que você quer agora pode destruir o que você quer para a vida inteira. Vamos a um exemplo. Imagine que você quer se tornar uma pessoa disciplinada. Você sente isso, deseja, afirma, escreve, repete, mas chega amanhã, o alarme toca e seu desejo imediato é seguir dormindo. Esse desejo não significa nada sobre você. É natural. O que significa algo é como você responde a ele. Se decide a partir do presente, escolhe a cama. Se decide a partir da identidade futura, escolhe levantar. A ação que você escolhe é um voto. E cada dia, com cada voto, você está elegendo quem vai ser. Não existe neutralidade. Cada decisão alimenta uma de suas duas versões. Ou pense em alguém que quer ser emocionalmente forte. Essa pessoa diz: não quero reagir com raiva, não quero entrar em discussões inúteis, quero manter a calma. Mas o conflito chega, o comentário chega, a provocação chega. Nesse instante, seu desejo imediato é responder, atacar, se defender. Mas seu eu ideal, aquele que você quer construir, te chama com uma pergunta simples. Isso te aproxima ou te afasta de quem você quer ser? Se escolhe a reação, fortalece o eu impulsivo. Se escolhe a calma, fortalece o eu consciente. Cada situação difícil é um treino silencioso. O autocontrole se torna mais claro quando você entende que não está lutando contra o desejo, está escolhendo entre identidades. Quem você é hoje é o resultado acumulado de decisões passadas. Quem você será amanhã será o resultado acumulado das decisões que tomar hoje. Nada muda sem um compromisso com a identidade que você quer encarnar. Então pergunte a si mesmo: qual versão de mim quero alimentar? A que busca alívio imediato ou a que constrói respeito próprio? Há algo ainda mais profundo. Lembrar quem você quer ser não apenas evita erros, também dá direção em momentos de incerteza. Quando você não sabe o que fazer, pergunte: o que faria a versão de mim que eu admiro? Essa pergunta simples e poderosa aponta um norte, porque essa versão futura não é imaginária, é a manifestação do seu potencial. E quando você age como ela, mesmo que por instantes, já está se tornando ela. Desejo sem controle é escravidão. Identidade escolhida é liberdade, e você decide qual dos dois conduz sua vida. Se está cansado de repetir padrões, se está exausto de se sabotar, se dói perceber que cai sempre nas mesmas armadilhas, você não precisa de mais força de vontade, precisa de clareza. Clareza sobre quem quer ser, e de lembrar disso todos os dias, todas as horas, sempre que um impulso aparecer. Este passo estoico te pede algo simples, mas profundo. Antes de agir, lembre. Lembre da sua visão. Lembre do seu padrão.
Lembre do seu objetivo. Lembre do compromisso que fez consigo mesmo. Lembre da dignidade do seu próprio caminho. Porque o desejo fala alto, mas o propósito fala fundo. Imagine-se diante de duas portas invisíveis que se abrem toda vez que você enfrenta uma tentação. Numa está escrito: o que eu quero agora. Na outra, quem eu quero ser. Você entra por uma ou por outra. Não há como entrar nas duas. Não há mistura. Não há confusão. Cada porta leva a um destino diferente. E repetir a mesma porta dia após dia define toda a sua vida. Este passo não te pede perfeição. Pede memória. Pede retorno a si mesmo. Pede que você escolha com base na identidade, não no impulso. E com o tempo, essa identidade deixa de parecer distante e começa a parecer natural. Um dia, você perceberá que escolheu tantas vezes a partir da sua melhor versão, que acabou se tornando ela sem perceber. Porque no fim, desenvolver autocontrole é desenvolver identidade, e identidade não nasce de desejos, nasce de decisões. Quando você lembra quem quer ser, mesmo quando dói, mesmo quando custa, mesmo quando seria mais fácil ceder, você está forjando algo que ninguém pode tirar de você. Respeito próprio, força interior, coerência, poder verdadeiro. E chegará um dia mais cedo do que você imagina, em que você estará diante de um impulso e já não fará um esforço heróico para resistir. Simplesmente não será mais o seu caminho, porque você terá substituído o "eu quero isso agora" por "eu não sou esse tipo de pessoa". Esse é o ponto em que o autocontrole deixa de ser luta e se torna natureza. Lembre quem você quer ser. Lembre hoje. Lembre amanhã. Lembre quando estiver cansado. Lembre quando estiver tentado. Lembre quando ninguém estiver olhando. É aí que começa a transformação. É aí que começa a vitória interna. É aí que começa o verdadeiro autocontrole. Do 10º passo estoico. Aceite que você vai falhar, mas não abandone a prática. Há uma verdade que quase ninguém quer ouvir, mas que é a pedra angular do autocontrole. Você vai falhar. Não uma vez, não duas, não 10. Você vai falhar muitas vezes no caminho para se tornar alguém mais forte, mais sereno e mais dono de si mesmo. E ainda assim, não existe nada mais poderoso do que aceitar essa verdade sem desistir. Porque, enquanto a maioria para no primeiro tropeço, o estoico entende que falhar não é o fim do caminho, é parte do treinamento. Pense em todas as vezes em que você tentou mudar algo na sua vida. Você começou com força, com motivação, com clareza. Agora sim. Você disse: desta vez será diferente. E foi. Por algumas horas, alguns dias, talvez algumas semanas. Depois chegou um momento, sempre chega, em que a mente se cansou, em que o impulso voltou disfarçado de justificativa, em que a emoção se impôs à razão. Você cedeu. Você caiu. E então surgiu um pensamento venenoso. Viu? Eu não consigo. Não sirvo para isso. Sempre volto ao mesmo ponto. Esse pensamento não é verdade. É uma armadilha. Uma sombra disfarçada de lógica. Uma mentira que muitos aceitam como destino. E por isso nunca avançam. O estoico, porém, se levanta. De novo e de novo. Porque ele compreende algo essencial. O crescimento não acontece em linha reta. Acontece em espiral. Você volta ao mesmo ponto, sim, mas volta mais alto, mais consciente, mais preparado. A falha não o leva de volta ao início, o leva a um lugar diferente, onde você entende mais sobre si mesmo e sobre a guerra interna que está lutando. Cada queda revela o seu ponto fraco, e conhecer o seu ponto fraco é a única maneira de fortalecê-lo. Se você desiste quando falha, nunca aprenderá a resistir. Se você continua tentando, mesmo que doa, mesmo que envergonhe, mesmo que frustre, você está construindo algo que aqueles que nunca tentam jamais conhecerão. Resiliência, persistência, caráter. Esse caráter sólido que faz com que um dia, sem perceber, você se torne inabalável diante daquilo que antes o dominava. O maior erro de quem busca autocontrole é acreditar que falhar significa retroceder. Mas não é assim. Falhar significa que você está no campo de batalha.
que você está enfrentando de verdade aquilo que o escraviza, que está construindo uma liberdade que não é teórica, mas real. O fracasso só é fracasso quando você permanece nele, mergulhando em culpa. Mas se você falha e se levanta, se falha e corrige, se falha e avança, então você não falhou, você treinou. Sêneca dizia que até o sábio tropeça, mas não permanece no chão. Essa é a diferença entre quem se constrói e quem se destrói. Quem se constrói sabe que cada tropeço é uma lição. Quem se destrói transforma cada tropeço em sentença. Quem você quer ser? Quero que você pense nisso com total honestidade. Quantas vezes você abandonou algo que realmente queria? Não porque fosse impossível, mas porque falhou uma ou duas vezes e assumiu que isso era prova de que não conseguiria. Mas quem disse que a sua primeira versão estava pronta para sustentar a vida que você deseja? Quem disse que era erro cair enquanto você ainda está aprendendo a caminhar? Observe uma criança aprendendo a dar seus primeiros passos. Ela cambaleia, cai, chora, levanta, cai de novo, levanta de novo. Ninguém olha para ela e diz: ela não serve para caminhar. Pelo contrário, cada queda é parte do progresso. Mas quando crescemos, esquecemos essa verdade. Exigimos perfeição. E quando não a alcançamos, desistimos. Esse é o berço do estancamento. A crença absurda de que uma mudança verdadeira deve acontecer sem imperfeições. A sua mente, a sua disciplina, o seu caráter, funcionam como aquela criança. Precisam de prática, precisam de repetição, precisam tropeçar, precisam insistir, precisam de tempo. Ninguém desenvolve autocontrole sem falhar. Ninguém desenvolve força sem quebrar um pouco. Ninguém desenvolve clareza sem passar pela confusão. Ninguém desenvolve constância sem lutar contra a preguiça. Ninguém desenvolve maestria sem suportar a frustração. Então, quando você falhar porque você vai falhar, não se pergunte por que eu sou assim. Pergunte: como posso me levantar melhor desta vez? Essa pergunta o coloca em modo de aprendizado. Ela o move para frente. Ela o lembra de que você não está buscando perfeição, está buscando progresso. Que você não está lutando para ser impecável, está lutando para ser consciente. E isso, por si só, já é heróico. Veja cada falha como um relatório detalhado que a sua própria mente lhe entrega. Ele mostra onde falta força, onde você perdeu o foco, onde foi levado pela emoção, onde seu ambiente o sabota, onde seus velhos hábitos ainda respiram. Não para julgá-lo, mas para que você possa ajustar sua estratégia interna. Nada se fortalece sem resistência, e o seu autocontrole precisa de resistência para crescer. O estoico nunca se define por um deslize. Ele se define pelo retorno, pela capacidade de voltar ao caminho, pelo compromisso com a prática, porque essa é a chave. O autocontrole não é uma conquista, é uma prática diária, humilde, persistente, que você continua mesmo quando está fraco, mesmo quando está indigno, mesmo quando se pergunta se vale a pena, porque vale. E você perceberá isso quando um dia, diante de uma tentação que antes o arrastava sem esforço, descobrir que ela já não exerce poder sobre você. Essa transformação não chega em um grande momento, ela chega silenciosa, acumulada em cada uma das suas pequenas vitórias, em cada vez que você tentou novamente depois de falhar, porque você vai falhar 100 vezes. Mas só precisa de uma vez em que não falhe para mudar tudo. E essa vez não chega por sorte, chega por insistência. Quero que você se lembre de algo profundo. A maioria das pessoas desiste não porque não consegue, mas porque acredita que não deveria falhar tanto. Mas você está jogando a longo prazo. Você está esculpindo caráter. Você está forjando uma identidade que não se quebra com um tropeço. Então eu digo claramente: se você falhou hoje, tente de novo amanhã. Se falhar amanhã, tente no dia seguinte. Se falhar 10 vezes, levante-se 11. Não porque você é indestrutível, mas porque está se tornando. O autocontrole não é uma linha reta ascendente, é um eletrocardiograma emocional, sobe e desce, avança e recua. Mas enquanto você continuar vivo no esforço,
enquanto continuar escolhendo a consciência em vez da culpa, enquanto continuar caminhando mesmo que seja devagar, você continua progredindo. E eu garanto, chegará um momento em que você não se reconhecerá. Você se verá agindo com uma calma que nunca teve, com uma força que nunca imaginou, com uma estabilidade que antes parecia impossível. E saberá que não foi pelos momentos de perfeição, mas pela sua capacidade de continuar mesmo quando estava quebrado. Este 12º passo não é uma permissão para desistir. É uma permissão para avançar com humanidade. Os estoicos não eram máquinas imutáveis. Eram humanos tentando, como você, ser melhores do que ontem. Eles não buscavam ser perfeitos. Buscavam ser virtuosos. E a virtude se constrói na prática diária, não na impecabilidade. Então ouça isto com atenção, porque é o coração do autocontrole. Falhar não o afasta do caminho. Desistir, sim. Cada dia em que você decide tentar de novo, mesmo sentindo que retrocede, você se fortalece por dentro. Cada dia em que retorna à prática, mesmo de forma desajeitada, você está treinando. Cada dia em que escolhe continuar, mesmo com vergonha, você está demonstrando algo monumental, que o seu compromisso consigo mesmo é maior do que seus erros. E quando você entende isso, quando realmente abraça isso, a falha deixa de assustar. Ela se torna parte do processo e você continua avançando, e continua crescendo, e continua dominando sua mente. E continua vencendo uma guerra interna que milhões perdem porque nunca tiveram coragem de continuar depois de falhar. Você não precisa ser perfeito, você só precisa ser constante. E essa constância, dia após dia, será o que o transformará em alguém que já não é governado pelos próprios impulsos, mas pelo próprio propósito. Este é o passo final. A aceitação mais honesta. A prática mais difícil. A vitória mais profunda. Não importa quantas vezes você caia. O único que importa, é que você não abandone a prática. Porque enquanto você estiver disposto a se levantar, a sua transformação continuará avançando. E um dia, sem perceber, você terá se tornado alguém que jamais desiste de si mesmo. Sua voz é essencial aqui mais do que você imagina. Cada reflexão que você compartilha fortalece e eleva esta comunidade, porque este não é um espaço qualquer. É um círculo de mentes que escolhem viver com consciência, com disciplina e com caráter. Cada um de vocês deixa uma marca, e a reflexão que receber mais apoio será fixada como estandarte deste lugar, não como enfeite, mas como um lembrete do tipo de guerreiro que decide pensar, sentir e agir com clareza estoica. Porque esta é uma comunidade que não foge da dor, atravessa a dor com coragem. Uma comunidade que não busca consolo barato, busca sabedoria. Uma comunidade que não se quebra diante da adversidade, transforma-a em força. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já está mudando. Algo despertou. Algo está pedindo mais. Por isso, antes de sair, vá até a descrição. Lá você encontrará os caminhos que preparamos para que continue fortalecendo a sua mente. Eles não estão ali por acaso. Cada um foi criado para ajudar você a aprofundar, a se fortalecer por dentro e a voltar sempre que precisar para esse lugar onde nada e ninguém consegue tirar a sua paz. Assinar o canal não é um favor ao podcast. É um ato de respeito por si mesmo. É decidir que você não quer voltar a viver no piloto automático. É comprometer-se a pensar de outro modo, a sentir com mais ordem, a viver com mais intenção. Porque toda segunda, quarta e sexta, publicamos reflexões feitas para acompanhar você quando a vida pesa, quando a mente agita, quando você precisa de uma palavra que lembre quem você é. Não nos seguir é correr o risco de perder exatamente a lição de que você pode precisar no seu momento mais difícil. E se você escolher ir um passo além, se decidir tornar-se membro, entenda algo com total clareza. Você não está doando, você está sustentando uma missão. É graças a você que essa chama não se apaga. É graças a você que podemos continuar expandindo o estoicismo como refúgio para milhões de pessoas que hoje lutam para não desistir. Seu apoio mantém este podcast vivo, forte e em crescimento. Você não é um espectador,
é parte do pilar que sustenta esta comunidade. Nos vemos no próximo encontro do Estoicismo para Vencedores, onde continuaremos explorando as riquezas da sabedoria estoica aplicada à vida cotidiana. Enquanto isso, aproveite as sessões recomendadas que você encontrará na descrição para continuar o seu caminho. E até que nos encontremos novamente, não esqueça disto: você é o dono da sua percepção, o guardião da sua paz e o guerreiro da sua própria batalha. Esse é o legado do estoicismo. Essa é a arte de tornar-se invencível.